L'homme est malade parce qu'il est mal construit. Il faut se décider à le mettre à nu pour lui gâter cet animal pur qui ne se mange pas. Dieu, et avec Dieu, ses organes, oui, ses organes, tous ses organes, car, tuez-moi si vous le voulez, il n'y a rien de plus inutile que Opa, bom dia, tudo bom? Vamos lá que hoje a gente tem que ser meio ligeiro porque tem um feijão para cozinhar. Hoje é aquele dia que todos os medos serão enfrentados na procissão de ligar a panela de pressão cheia de feijão. Porra, poética, hein? E vou até editar esse episódio ao lado da panela de feijão, porque acabou o feijão congelado, aí tem que fazer um montão e congelar agora. Então, sem mais delongas, deixa eu colocar logo aqui o alarme. O que me lembra, eu tô voltando a assistir devagarzinho Larica Total, né? Do Paulo Tiffenthaler, junto com o Caíto Meitner, né? O Leandro Ramos, eu acho. Rapidinho, 57. Nossa senhora, tô atrasado. Esse feijão vai ser atrasado. Chablauska. Pronto. Tenho assistido, né, Larica Total, um belíssimo programa e é notável a influência da maneira como... Ou pelo menos eu gostaria muito que fosse até mais influente, assim, que eu falasse mais igual o Paulo Tiffenthaler e seus devaneios aleatórios, assim. Foi uma grande influência. Então começamos a gravar, estamos aqui no 16º episódio do Para Acabar com o Juízo, a sua leitura semanal do Antiédipo. Hoje um tópico muito importante, oi, voz falhando, falando de psiquiatria materialista, parte fundamental aqui, né, do trabalho desse belíssimo manifesto que é o Antiédipo. E só antes de começar, gostaria de comentar o episódio anterior com o Matheus Novaes, foi um excelentíssimo episódio. Digo no sentido de gravá-lo, né, de produzi-lo, foi um encontro muito divertido e interessante essa experiência de conhecer alguém para ler junto, né, e saber o que a pessoa acha, os comentários, assim. Então, também, se você ficar à vontade, chama aí que a gente grava um episódio com você também, se você quiser participar dessa aventura. Costuma ser divertido, assim, pode ser uma horinha do seu dia bem divertida aí. E, para além disso, tanto o Matheus quanto eu, ao reescutarmos o episódio, e Matheus propagou para os amigos dele, amigas e amigos dele, e reparamos alguns erros, né, no que a gente falou. Então, vou fazer aqui um breve momento de errata do episódio anterior. O momento de errata se resume a dizer que erramos, tem coisa ali que está errada, tem coisa ali que não confere com a realidade dominante, tem coisa ali que não confere com o campo teórico, conceitual. Então, acho 7 erros, jogo 7 erros. Aqui é errar até ser. A gente admite que errou e fica a seu critério. Olhar lá, escutar e identificar. E aí tenta achar onde que foi errado. Aí liga pra cá, avisa a gente. Que a gente volta e corrige, bota o pi lá no episódio. Bom, brincadeiras à parte, galera. Vamos lá. A página que a gente tá eu tô com a presença aqui da Mingau e da Páprica, mas hoje elas estão muito participativas, que elas estão no cantinho delas ali, uma se lambendo, outra escondida atrás da moitinha. Então, vamos lá. Página 38, 1.4, né? Capítulo 1, seção 4. 1.4.1, capítulo 1, seção 4, parágrafo, né? Eu descobri que é parágrafo 1. O inconsciente... desculpa, psiquiatria materialista é 1.4. 1.4.1, o inconsciente e a categoria de produção. Teatro ou fábrica? O processo com o processo de produção. Isso aqui é um gigantesco nome de parágrafo, né? Um belo título. Parece nome de dissertação, de tese acadêmica do Brasil, né? Relatos selvagens da educação no campo. 2 pontos. Inflexões possíveis... Aí o IN, né? Vai estar entre parênteses, inflexões possíveis de uma tentativa outra de alteridade maior no campo da produção de uma educação campestre revolucionária e nomádica. Pronto, aí tipo, tem o título. O título já dá uma puta tese. Né? Bom, falando em tese, a célebre tese do psiquiatra Claude Rambaud
parece-nos bem fundamentada. O delírio, com seu caráter global sistemático, é segundo em relação a fenômenos de automatismo parcelados e locais. Com efeito, o delírio qualifica o registro que recolhe o processo de produção das máquinas desejantes. E, embora seja dotado de síntese e afecções próprias, como acontece na paranoia e até nas formas paranoicas de esquizofrenia, ele não constitui uma esfera autônoma, mas é segundo em relação ao funcionamento e às falhas das máquinas desejantes. Bem interessante isso aqui. Todavia, Clorambot empregava o termo automatismo mental para designar apenas fenômenos, está entre aspas, né, automatismo mental, para designar apenas fenômenos. Nossa, eu bati aqui 10 vezes o olho para tentar entender. Atemáticos de eco, de sonorização, de explosão, de não-senso, nos quais ele via o efeito mecânico de infecções ou de intoxicações. Nota do tradutor com relação ao não-senso, embora disponhamos do termo contrassenso, manteremos não-senso para traduzir nonsense. Ele explicava uma boa parte do delírio, por sua vez, como um efeito do automatismo, e considerava a outra parte, a, entre aspas, pessoal, como sendo de natureza reacional, remetendo ao, entre aspas, caráter, cujas manifestações podiam, aliás, preceder o automatismo. Por exemplo, o caráter paranoico. Nota 20. Gaetan Gatian de Clorambot. Viveu de 1872 a 1934, obras psiquiátricas. Então, um grande psiquiatra aí do começo do século XX, né? Assim, no automatismo, Clorambot via tão somente um mecanismo neurológico no sentido mais geral da palavra, e não um processo de produção econômica que pusesse em jogo máquinas desejantes. E quanto à história, contentava-se em invocar o caráter inato ou adquirido. Clorambot é o Flaubert da psiquiatria, no sentido que Marx diz, entre aspas, quando Flaubert é materialista, não leva em conta a história, e quando leva em consideração a história, ele não é materialista. Nota do tradutor, Karl Marx, A Ideologia Alemã. Marx e Engels, Gesamtausgabe, a referência ao pensador alemão Ludwig Andreas Feuerbach. A gente vai comentar esse parágrafo todo em breve. Uma psiquiatria verdadeiramente materialista define-se, ao contrário, por uma dupla operação. Introduzir o desejo no mecanismo e introduzir a produção no desejo. Repetindo, introduzir o desejo no mecanismo e introduzir a produção no desejo. Muito legal, né? Muito legal. Então, pelo que eu entendi aqui, só respostas erradas valendo. O Clorambot é um psiquiatra que está estudando essa formação delirante, né? A formação que a gente elucubra histórias, é um psiquiatra, então ele está pensando no quadro patológico, né? E essa é até uma grande importância, né, do trabalho freudiano, uma gigantesca importância do trabalho freudiano, que ele vai dar essa importância ao quadro de formação inconsciente, tal como o delírio, né, essa coisa imaginativa que condensa, que mescla as coisas, né, que mistura tudo, que conecta e que cria outros registros possíveis, né, você voando, você cozinhando seu feijão em a panela de pressão, você entrando na panela de pressão, nadando, né? Isso aí foi pra você, Thiago. Você nadando em meio aos feijõezinhos ali de água fervente e vivendo um mundo lúdico e enunciativo brilhante do feijão sendo cozido. Todo esse tipo de delírio que a psiquiatria, né, atribuía ao louco, né, especificamente ao sujeito louco, como doença, a partir do século XIX, né, doença mental, logo no começo do século XIX, para Freud há uma abertura de que todo mundo tem um pouco de psicose, assim, né? Todo mundo tem um tanto de produção, a produção inconsciente, até mesmo no neurótico, ela é delirante, né? Ela sonha, ela falha, ela esquece, todos esses processos que a gente não controla com consciência, tem também um pouco de loucura nisso, né? Tem um processo análogo ao processo da esquizofrenização. Claro que com suas diferenças, né, com suas diferenças de estrutura para o Freud, mas então, para a psiquiatria, essa leitura do delírio, como essa forma de processamento, né, essa forma de entendimento da realidade do louco, que mistura a realidade, que maluca tudo, para o Clorambot parece que existiria um automatismo, né, do sistema nervoso, uma certa função do sistema nervoso,
e que na falha desse sistema nervoso, que é autônomo, no sentido de ser automático, no sentido de ter seus funcionamentos, né, no começo do século XX, imagino que eles vão pensar muito em impulsos elétricos, né, quantidades de excitação, que essas quantidades de excitação, quando elas falham de alguma maneira, como algum imbróglio fisiológico, podem, em segunda instância, virar processos mentais de imaginar coisas, de projetar, nossa, alguém está controlando o meu fígado, né? Você sente uma dor no fígado, delírio muito comum, né? Um delírio paranoico. Você tem uma sensação de incômodo e algo no processamento nervoso, né? Para o Claire Rambo. Falha na assimilação de que esse processo pode ser uma doença, né? Dentro da realidade dominante, pode ser um mal-estar, uma doença, e você vai atribuir a controles remotos, né? Assisti recentemente o filme de Stamira, tem muito isso, né? Ela sente as pontadas, assim, Pô, quem não assistiu, assista Stamira, de 2004, filmaço, tem no Pirate Bay. Impressionante como é um filme que é da produção do José Padilha e do Marcos Prado, cara. Marcos Prado é quem dirige, que são pessoas altamente envolvidas com tropas de elite, assim, né, cara? É impressionante como essas pessoas são sensíveis e sensibilidade no Brasil pode ser rapidamente cooptada pelo liberalismo fascista que aqui reside, né? Impressionante, eu fico chocado com isso, virar uns mecanismos da vida, enfim. Mas esse é assunto por outra hora. Mas vejam Stamira. E Stamira é uma personagem que de vez em quando sente uns facão, né, umas pontadas e fala, o controle remoto, tá pegando, né? Se você bota Stamira na frente do psiquiatra, ela vai falar assim, tem um controle remoto que mexe aqui nas minhas vísceras e me dá esse mal-estar. O psiquiatra vai falar, pô, tu tá delirando, paranoicamente, né? Essa sensação de invasão. Então vai ser enquadrado aí num CIDzão, no DSM. Então, essa é uma hipótese de Claire Rambo. Mas o que eles estão falando aqui, Deleuze e Guattari, cara, por uma forma, sim, é isso mesmo. Tem uma coisa que há um automatismo, há um mecanismo, né? Há uma maquinação que é primeira em relação ao delírio. Há certa conexão, certo registro e certo consumo que é anterior ao delírio, que é esse encontro das máquinas desejantes, né? Que de abstrato não tem nada. O corpo está todo conectado com máquinas desejantes, né? Através de máquinas desejantes. Se organiza através desse enganchamento das máquinas desejantes nesse corpo sem órgãos que desliza, esse esforço de organização. E isso é muito estranho, e esse estranhamento vai vir a sensação delirante de algo acontece em mim. É muito legal no Deleuze e no Guattari, também já no Freud, que esse processo do delírio, esse processo imaginativo, criativo, esse processo conectivo, também está extremamente atrelado à arte, né? À literatura, à estética, etc. Então, não é que eles duvidam disso que o Claire Rambo fala, só que eles falam assim, cara, só que não é uma falha de um organismo naturalizado, biológico, que vai gerar o delírio. Na verdade, você precisa entender que isso que se conecta no corpo, esse automatismo que se conecta no corpo, essa ligação das máquinas desejantes do corpo sem órgãos, já é desejo. Então, esse maquinismo, esse mecanismo que permite nós estarmos vivos já é desejo. Já é conexão de vida, né? Já é homonatura. E, ao mesmo tempo, introduzir o desejo no mecanismo. E depois, em seguida, introduzir a produção do desejo. Então, tipo assim, o delírio não vai ser representação desse desgaste do automatismo nervoso. Na verdade, o delírio é outra produção, mas é produção, um caráter produtivo. Quando eles citam Marx, é uma sacada que, tipo assim, é uma piada com também não é só uma piada, mas uma boa conceituação lógica, porque Marx vai pensar o materialismo histórico dialético em cima das teses de Flaubert, né? É Flaubert o nome do camarada? Pelo que eu sei pouco de Marx, né? De Flaubert mesmo, Fubá. Só que isso, Flaubert, quando ele é histórico, quando ele considera um processo histórico de produção, que uma produção se dá dentro de uma história, dentro de um campo social, aí ele não é materialista, aí ele é idealista. Ele idealiza certos atributos da sociedade. E o contrário, quando ele é materialista, ele não consegue, quando ele considera as relações materiais, né, de troca, de produção, ele não consegue relacionar com uma produção histórica. Então, partindo dessa analogia, eles vão falar a mesma coisa com a psiquiatria. Tem hora que a psiquiatria consegue ser maquínica, pensa a conexão registro-consumo, mas não consegue ser histórica. Não consegue ser produtora. E às vezes pensa a produção, mas não consegue... às vezes pensa o delírio, pensa uma produção delirante, mas só consegue pensá-la como representação, não como produção. Bom, pelo menos foi assim que eu entendi por alto, né? E então, vou só ler esse finalzinho. Uma psiquiatria verdadeiramente materialista, que é a proposta de Deleuze e Guattari aqui,
define-se, ao contrário, por uma dupla operação. Introduzir o desejo no mecanismo. Sempre que a gente está lidando com máquina, com ferramenta, inclusive o corpo ou a linguagem, a gente tem desejo na jogada. O maquinismo se difere do mecanicismo exatamente porque tem desejo, porque tem uma certa forma de conexão. Em seguida, introduzir a produção no desejo. Então, se há desejo no maquinismo, esse desejo é producente, não é representativo. Ele não está representando nada, ele não está reproduzindo, ele não é teatro, ele é fábrica, como vamos ver à frente. Então, continuando. Não há diferença profunda entre o falso materialismo e as formas típicas do idealismo. A teoria da esquizofrenia está marcada por 3 conceitos que constituem a sua fórmula trinitária. Então, vamos a uma história da psiquiatria aí. A dissociação, de Kraepelin, o autismo, de Bleuler, o espaço-tempo ou ser no mundo, de Binswanger. Nota do tradutor, Emil Kraepelin, psiquiatra que viveu de 1856 a 1926, Eugen Bleuler, que foi o mestre e parceiro de Carl Gustav Jung, né, 1857 a 1939, e Ludwig Binswanger, 1881 a 1966, muito estudado pelo Foucault. Foucault faz uma grande introdução à obra do Binswanger, né, não sei qual obra, mas faz. Os franceses tinham uma mania, assim, chamavam fazer um prefácio, os caras escreviam outro livro, só loucura, velho. Muito tempo sobrando. Chamava fazer uma tese e fazia tese anexa. Fazer uma tese e tese anexa. Isso é louco, cara. O primeiro, ou seja, a dissociação, é um conceito explicativo que pretende indicar a perturbação específica ou a deficiência primária. Tá bom. O segundo, o autismo, é um conceito compreensivo que indica a especificidade do efeito, o próprio delírio ou o corte, entre aspas, o desligamento da realidade, acompanhado por uma predominância relativa ou absoluta da vida interior. Tá legal, tá dando pra sacar. Não é à toa que são os estudos de Bleuler e Jung que vão facilitar o Freud pensar o narcisismo, né? Pensar essa volta da energia psíquica para si mesmo, né? Constituição que é perigosíssima como contraponto a uma relação com a realidade, né? E é na teoria do narcisismo que o Freud vai basear sua teoria sobre a psicose, né, sobre a esquizofrenia. E a paranoia também. Então, o primeiro conceito explicativo que pretende indicar a perturbação específica ou a deficiência primária. Então, a dissociação. Dissociar remete à perturbação específica, a esquizofrenia e o delírio. Por dissociação se perturba, né, especificamente, ou a deficiência primária, por dissociação, né, o que é realidade, o que sou eu, esse tipo de dissociação. O segundo, o autismo, é um conceito compreensivo. Então, o primeiro é explicativo, o segundo compreensivo, né? Então, primeiro explica o que é, depois compreende, que indica a especificidade do efeito, o próprio delírio ou corte, o desligamento da realidade, acompanhado por uma predominância relativa ou absoluta da vida interior, né? Essa interiorização, esse preconceito de que o esquizofrênico vive só para dentro, né? Só na sua própria realidade psíquica. O terceiro é o conceito expressivo, então explicativo, compreensivo e expressivo, que no caso é do Binswanger, o espaço-tempo ou o ser no mundo, que é bem fenomenológico, que descobre ou redescobre o homem delirante no seu mundo específico. Então, tá bom. Os 3 conceitos têm em comum reportar o problema da esquizofrenia ao eu mesmo, né? Por intermédio da, entre aspas, imagem do corpo, fecha aspas, parênteses, último avatar da alma e que se confundem as exigências do espiritualismo e do positivismo. Muito legal. Então, essa ideia da imagem do corpo é muito recorrente, né? De você não se identificar com a imagem do próprio corpo, não identificar com a sua imagem no espelho, né? Vai aquela música linda do Arnaldo Antunes, não sei se o poema é dele, né? Mas o buraco no espelho está fechado, né? Essa dimensão de não reconhecimento do espelho. Vale a pena também assistir Bicho de Sete Cabeças, belíssima obra aí a diretora é muito boa. Deixa eu ver aqui o nome dela rapidinho. Como a gente está com pressa, não tem vinheta hoje não, só. O Bicho de Sete Cabeças foi dirigido por Laís Bodansky. Não, desculpa, Bodansky, isso mesmo. E ela conta a história de um livro, né, cara? De um camarada que passou, baseado em fatos reais, a história do camarada, é isso mesmo, né? Baseado no livro autobiográfico de Austregésilo Carreto Bueno, Canto dos Malditos. Então, esse livro eu nunca li, acho que é muito válido dar uma olhada nesse livro aí também, tá? Mas filmaço, Bicho de Sete Cabeças. Hoje tá só cinema brasileiro aqui, daqui a pouco vem Glauber Rocha.
Mas essa dimensão da imagem do corpo e essa dissociação, o esquizofrênico não reconhece as coisas, a psicose não reconhece as coisas na imagem do próprio corpo. Por isso, os quadros delirantes são extremamente projetivos, né? Seja na paranoia, seja na esquizofrenia. São agentes do FBI que estão me perseguindo. Eu sou um delírio maníaco. Eu sou a causa de tudo, né? Vocês existem por mim, eu sou enviado de Deus. Então há uma dissociação da imagem, na conformidade da imagem pequenininha do eu, não cabe. Precisa inventar gente perseguindo, precisa inventar alianças com Deus, alianças, né, para além de Deus, até com o cosmos, enfim, com a borda. Mas, enfim, usar esse conceito de imagem do corpo, o que eles apontam aqui? O último avatar da alma, no sentido, né, da alma, estou entendendo aqui como unidade filosófica, né, que garante a unidade do sujeito, a identificação do sujeito com ele mesmo, em que se confundem as exigências do espiritualismo, muito de praxe na filosofia e na religião, e do positivismo, no sentido de um certo pragmatismo científico de poder, eu avalio a imagem do corpo e vejo a partir disso, empiricamente, qual a relação, através do discurso das ações esquizofrênicas, né, qual é a relação com a imagem do corpo, né? Então, oferece um super dispositivo positivista, né? Caramba, o feijãozinho tá lá chamando. Nossa, é gigantesco esse parágrafo aqui, então não vai dar pra hoje não. Então, precisava do feijão. Então, apesar do papo tá muito bom, deixa eu ver aqui. Bom, apesar do papo tá muito bom, eu vou encerrar por aqui porque eu tenho que fazer outros tipos de produção desejante, no caso o feijãozinho. Então, mando um forte abraço para vocês e a gente segue na página 39 na quinta-feira que vem. Até mais, pessoal. Tchau, tchau.